Nesta quinta-feira, o analista de economia Fernando Nakagawa vai falar do efeito dos juros nas finanças das famílias, das empresas e do próprio governo. É uma corrida de quem sempre tenta avançar, mas consegue sair muito pouco do lugar. O crédito é o coração da atividade bancária e do mercado financeiro. Essa operação funciona como uma escada rolante que acelera o nosso passo em busca das nossas necessidades, dos nossos planos e dos nossos sonhos. Pegar essa carona, porém, custa, afinal de contas, alguém vai me entregar hoje um dinheiro que eu só vou devolver no futuro. Isso são juros. Dados do Banco Central mostram que pessoas, empresas e o governo têm juntos 17 trilhões de reais em operações de crédito. O problema é que num país como o Brasil, onde os juros são tão elevados, o custo dessa jornada pode simplesmente inviabilizar a história. E é por isso que muita gente paga e a dívida não sai do lugar. E para as empresas pode ser até pior, porque o juro pode simplesmente inviabilizar o negócio e aí o melhor é desistir. Historicamente, os juros são elevados no Brasil por muitos problemas, especialmente as contas públicas. Como o governo gasta muito mais do que arrecada, o Tesouro Nacional precisa tomar empréstimos para pagar as contas. Isso gera desconfiança dos investidores. Essa desconfiança pressiona indicadores como o dólar e a inflação. Por isso, o Banco Central mantém juros elevados. E essa mesma taxa elevada aumenta o total de juros que o próprio governo precisa pagar sobre toda a dívida pública. Em outras palavras, o problema das contas públicas gera juro alto, que piora ainda mais a situação fiscal. Esse aumento no pagamento de juros vai acabar consumindo uma parcela maior do orçamento e isso pode levar a um déficit maior e gerar a necessidade de se fazer mais ajustes fiscais para controlar esse endividamento. Em 2023, o governo federal pagou exatos 816 bilhões de reais em juros da dívida pública. Esse valor equivale a 17% de tudo que o governo gastou no ano passado. Se fosse o orçamento de um ministério, seria o segundo maior e só perderia para a Previdência. O que o governo paga de juros em um ano é suficiente para pagar 11 anos de Bolsa Família. Nós estamos nos patamares mais altos do dólar nos últimos 2 anos. Tudo isso em função dessa percepção negativa do fiscal. Esse câmbio alto, o real desvalorizado, isso tem efeito sobre a inflação. Portanto, acaba exigindo juros mais altos. Então, é um ciclo que acaba sendo vicioso, né? Porque você acaba aumentando a própria despesa do governo lá na frente com o pagamento de juros. Para as empresas e famílias, o crédito caro tem várias consequências. A primeira é o aumento do serviço da dívida. Em outras palavras, fica mais caro estar endividado, já que você vai precisar pagar mais juros. Numa empresa, uma despesa financeira maior pode resultar em aumento de preços dos produtos e serviços. Numa família, pagar mais juros significa ter menos dinheiro para o restante dos gastos. Mas para além desse fato, a gente tem que perceber que taxa de juros alta significa que a gente vai ter uma capacidade, muito provavelmente, de poupança diferente. A gente vai ter que encarar custos mais elevados se a gente quiser consumir. Isso vai piorar a capacidade de se ter poupança. Para quem pensa em tomar crédito, a taxa elevada pode simplesmente inviabilizar o empréstimo. Ao fazer as contas, o empresário vai pensar 2, 3 vezes antes de financiar uma nova máquina ou a ampliação da fábrica. Quanto
mais alta a taxa, sem dúvida, mais distante fica essa possibilidade de expandir muito a capacidade produtiva, porque é muito difícil que empreendimentos que têm risco num país como o Brasil, de uma demanda um tanto volátil, que eles consigam sobreviver durante muito tempo com uma taxa tão alta que acaba gerando uma concorrência muito difícil. Para as pessoas, a casa própria ou o carro novo ficam para depois. E assim, a economia esfria. No próximo episódio, até meados da década passada, o Brasil conseguiu controlar razoavelmente os gastos. Mas na última década, o sinal mudou.